Olá, pessoal. Nossa parte 3 da aula do dia 17 de maio. Hoje nós estamos falando sobre jornada de trabalho. Então, vou ler as questões e já vou resolvendo. Acho que já deve ter dado tempo para vocês resolverem, né? Então, imagino que o pessoal tenha ido bem. Vamos ver. Julguem o seguinte item relativo à remuneração e duração do contrato de emprego. O empregado que trabalha para determinada empresa das 7 às 19 horas, né? Então ele trabalha das 7 às 19, e ele tem intervalo de refeição das 12 às 16. Então, o que acontece? Ele tem um intervalo maior, né? Sem acordo de prorrogação de intervalo. Ele tem direito a receber 2 horas como tempo à disposição do empregador. Vejam, ele trabalha, né? Das 7 até as 7 da noite. Ele faz 8, 9, 10, 11, 12, 5 horas. Ó, 8, 9, 10, 11, 12, 5 horas. Depois ele volta às 4 da tarde. Eu vou fazer, depois a gente vai fazer todo o contexto, tá? 5, 6, 7. Ele trabalhou 8 horas no total. Só que o intervalo dele, ele está fazendo um intervalo muito longo, né? Então, ele tem direito a receber essas 2 horas extras diárias? Resposta, né? Isso é tudo questão de concurso público, né? Resposta é certo, certo. Porque o intervalo intrajornada, ali diz que não existe acordo, né? E não tem nada, então ele tem direito sim. Resposta da questão 1, certo. Não, professor, eu acho que estaria certo, né? Porque o intervalo ali, como ele trabalha mais que 8 horas, estaria situado entre 1 e 2. Dá para ver ali que ele tem 4 de intervalo. Então, digamos que do melhor cenário, ele estaria disponibilizando 2 horas de intervalo e 2 horas que estariam restantes seriam à disposição. Isso mesmo, é isso mesmo, mas é bem isso. Né? A não ser que tivesse uma outra situação, tivesse convenção coletiva nesse sentido, né? Que nem a gente vê muita questão, por exemplo, em restaurante, que o cara às vezes está fazendo 2 turnos. Só que assim, o cara faz um turnozinho num determinado horário, vai para casa, volta e depois ele retorna só à noite, né? Aí a gente vê situações assim, mas se não, não. 2. Com relação à jornada de trabalho, julgue os itens subsequentes. O tempo despendido pelo empregado até o local de trabalho para seu retorno em condução própria, quando tratar de local de difícil acesso ou não servido para o transporte público, deve ser computado na jornada de trabalho? Não. Não, a resposta é não, tá? Aqui ele fala, né? Porque o que aconteceu? Teve isso aqui são as horas em itinerário, né? Antes sim, antes considerava. Então, assim, ó, o que a gente teve, né? E recebeu, inclusive, né? Ação que recebeu. O funcionário, antes da reforma trabalhista, o empregador buscava ele em casa e ele lá de Guabiruba, ele vinha até aqui para o litoral para trabalhar. O empregador buscava vários funcionários e levava de volta, tá? Essas horas ali foram pleiteadas e foram recebidas, tá? Foram recebidas. Mas assim, ó, outra situação em outro momento, tá? Aqui ele vai trazer a situação, aqui não, tá? O empregado contratado para prestação de serviço em regime de tempo parcial pode converter em 1/3, né, do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário? Sim, pode sim, tá certo. Tá? 1 certo, então ficou assim, ó, a número 1 certa, a número 2 errada, né, porque teve alteração na legislação e tudo mais, a número 3 certa também, a número 4, para a jornada de trabalho de até 6 horas contínuas, é obrigada a concessão de intervalo de 1 hora? Não, né? Até 6 horas faz 15 minutos, que eu comentei com vocês, é o exemplo do que eu trabalhava no banco, né? Assim, ó, até 4 horas, quem trabalha até 4 horas, sem intervalo, toca direto, não tem direito não tem o direito de receber intervalo nenhum, né? Ah, professor, o empregador deixa eu fazer um lanche com ele, né? Mas assim, a legislação é clara, tipo, não precisa fazer intervalo até 4 horas. De 4 a 6, 15 minutos. Acima de 6 horas, né? Fez mais que 6 horas, tem que fazer 1 hora. Aqui ele traz até 6 horas não é 1 hora. Então, 4, errada. 5. A respeito do descanso semanal remunerado, julgue os itens que se seguem. O empregado que trabalha como balconista, desde 96, ele fala de abril de 2013 até 14 de abril de 2013.
tenha trabalhado sem ter nenhum descanso, sem nenhum descanso, terá direito a receber a remuneração em dobro relativa aos domingos, né, de 7 e 14. O que acontece? Aqui é o caso que ele deveria ter tido descanso, não recebeu, né? E aqui era uma questão de concurso, não vou trazer situação de prescrição, nem nada disso. Ele só quer saber assim, ó, o cara que trabalha no domingo, ele tem direito a receber em dobro? Sim. Quem trabalha, né, no feriado, nos domingos, ele recebe como se fosse horas extras, né, o pagamento em dobro. Então, se a pessoa ganhasse R$20 a hora, ele vai receber R$40 por aquela hora trabalhada naquele dia, tá? Então, a 5 é certa. 6. Julgue o item abaixo acerca da duração da jornada de trabalho e sua compensação. O sistema do banco de horas, no período máximo de 1 ano, somente poderá ser implantado por meio de instrumento coletivo de trabalho? Certo, tá? Então, assim, ó, aqui é aquele que a gente acabou de ver, né? Quando ele ultrapassa lá os 6 meses, tem que ser por meio de convenção coletiva, tá? Tá certo o que ele disse, 6, certo. 7. Tendo cumprido jornada de trabalho de 8 horas diárias, o empregado somente poderá iniciar a jornada após o intervalo de... A gente comentou isso, a gente falou até exemplos ali, né? Então, assim, tem que ter no mínimo um intervalo entre uma jornada e outra jornada, né? Interjornadas, né? De 11 horas, tá? 7, letra C. Questão de número 8. Estão indo bem? Espero que sim, né? O pessoal já tinha visto uma vez, agora a gente relembrou. Com referência ao contrato de trabalho, julguem os itens subsequentes. O acordo individual pactuado entre empregado e empresa para compensação de horas somente será válido se não houver norma coletiva em sentido contrário. É isso mesmo, tá? Isso mesmo. Tá certo. Questão 9. Julguem o item a seguir, relativo ao direito do trabalho. O tempo para descanso e alimentação não usufruído pelo empregado deve ser pago com acréscimo de 50% sobre o valor da remuneração? Sim. Aqui, a gente teve uma alteração, acho que eu comentei quando a gente estava tendo a aula. Antes da reforma trabalhista, era assim, ó, a pessoa era para ter um intervalo de 1 hora. Ele recebeu um intervalo de 50 minutos. Ele entrava com a ação trabalhista e a empresa era condenada a pagar 1 hora extra. Professora, eu não entendi. A empresa comeu 10 minutos da hora do intervalo dele. Ele comeu 10 minutos da hora do intervalo dele. E não foi pago. Ele tinha direito ao quê? Ele tinha direito a 1 hora extra. Ele ganhava a hora cheia. Para, tipo assim, o empregador não cobrar nada do cara no horário de intervalo. 1 hora extra. E essa hora extra, antes da reforma, ela era considerado verba salarial. Verba salarial significa assim, ó, ia computar para férias, para 13º, para tudo. Então, né, antes de 2017. Em 2017, quando teve a reforma trabalhista, eles disseram o seguinte, que esse valor ele vai ser pago, né, pelo tempo, né, que não foi usufruído. Então, vai pagar só aquele intervalozinho, não vai pagar a hora toda, vai pagar só o intervalozinho. E essa verba, ela é indenizatória, ela não é salarial. Sendo indenizatória, ela não tem reflexos para outras questões trabalhistas, tá? Não vai lá gerar lá na questão das férias, é como se fosse uma indenização, assim, beleza? Essa é a 9. Então a 9 está certa. E também fiz toda uma contextualização para vocês, né? 10. Considere as seguintes situações hipotéticas. Cleiton laborava na farmácia, possuindo jornada de trabalho de 5 horas. Se ele trabalhava 5 horas, entre 4 e 6, 15 minutos. Então, o Cleiton tem direito a 15 minutos. Seu irmão, Cledson, labora na farmácia e possui 4 horas. 4 horas, não tem intervalo. Já a Monique, vem para cá. Já a Monique, tia dos irmãos, trabalha num supermercado e possui uma jornada de 7 horas. 7 horas tem direito a 1 hora. Nesses casos, de acordo com a CLT, né, em relação a intervalo intra-jornada. Então, vocês vão procurar a resposta e vocês vão ver que a resposta é a letra E.
O Cleiton tem 15 minutos, porque ele trabalha 5 horas. O Cledson não tem direito, porque ele trabalha 4. E a Monique tem direito a 1 hora. Questão número 10, letra E. Questão número 11. Ulisses foi contratado pela empresa Copo de Leite e Laticínios Limitada, como auxiliar de produção, para o cumprimento de jornada de 8 horas de segunda a sexta, com intervalo de 1 hora para repouso e alimentação. Alegando necessidade da produção, 2 vezes por semana, o empregador passou a fracionar o intervalo intra-jornada de Ulisses, em 3 períodos de 20 minutos. Tipo, pô, cada um, e nos 3 dias da semana passou a conceder apenas 40 minutos de intervalo. Em relação a essa situação, né, o cara fracionou o intervalo do almoço, o cara dividiu 20, 20 e 20, né? O objetivo é assim, é a pessoa descansar, né? A questão das férias, né? É um direito para a pessoa também dar uma, né? Então, pode, na verdade, né? A resposta é não, não é permitido para as atividades. A redução do intervalo implica o pagamento pelo empregador dos minutos suprimidos, com acréscimo de 50% sobre o valor da remuneração normal do trabalho. E o pagamento, que nem eu falei, né, com a reforma, pagamento tem natureza indenizatória, 11, letra C. Por fim, nossa última questão da noite de hoje diz assim, o conceito de turnos ininterruptos de revezamento diz respeito ao tipo de jornada a que se submete o empregado quando se caracteriza, né, pela alternância periódica de horários em que a referida jornada é prestada, visando, então, compensar os prejuízos ao trabalhador decorrente dessa jornada. O constituinte estabeleceu jornada especial de trabalho de... Isso aqui é o que eu comentei para vocês. Quem é aquele que está cobrindo, né, a folga dos outros colegas, e às vezes ele está em outros locais, está no revezamento, né? Então, ele entendeu o seguinte, um dia o cara está trabalhando de dia, outro dia ele está trabalhando de noite, ele tem uma jornada reduzida, exceto, que nem a gente falou, por convenção ou negociação coletiva. Então, a resposta é 12, letra C, a jornada é de 6 horas. A negociação coletiva diz que pode ser de 8, daí pode ser de 8, tá? Vai receber como hora extra? Não, vai receber como hora normal, daí se disser como 8 horas, beleza? 12, letra C. Senhores, com isso, a gente conseguiu dar uma trabalhada a respeito de jornada, vai possibilitar vocês, por uma situação ali de cálculos trabalhistas, né, identificar. É claro, por exemplo, tem situações que a gente está conversando que daí vocês vão dizer assim, vou ter que olhar na convenção coletiva para ver se a remuneração extraordinária ela é somente de 50% ou se ela tem um percentual ainda maior. Mas deu para entender, né, o que é o sobreaviso, né, o que é a hora à disposição da empresa, entender, compreender um pouco mais como é que funciona a jornada de trabalho, de diversas profissões. Eu acho que o nosso encontro foi um encontro bem bacana. Quero agradecer mais uma vez a presença de vocês, desejar para vocês uma excelente semana e semana que vem aí estamos aí de volta, tá bom? Obrigado, vou terminar a gravação por aqui, uma boa noite, valeu. Ou uma boa tarde, né? Um bom dia para quem estiver vendo em outro horário. Um abraço, pessoal.